Muito bem, um exército numerosamente poderoso, graças a Deus. Agora sim, eu posso cumprimentar todos da sala 57, desta que eu chamo a Igreja de Deus na madrugada. Que bom que você está aí. Que maravilha foi ouvir o professor Douglas. Que linda experiência. Que bom rever muitos colegas pastores ministeriais. Quero saudá-los de maneira muito carinhosa. Eu tenho um apreço muito grande por cada um desses amigos que nos conhece há tantos anos, pessoas que marcaram minha vida. Parabéns, pastores, por continuar. Parabéns a cada líder, cada moderador, cada janelinha desta, como disse o professor Douglas. Eu tenho orado por cada casa também, que você receba a bênção de Deus durante todo este dia. Na verdade, é o final da preparação, não é? E o sábado vem aí, o dia da esperança. Que bom que você está aí, que bom. Eu quero começar trazendo duas grandes verdades. Primeiro, é que a Bíblia não foi produzida para informar. Não. A Bíblia não é só um livro de autoajuda, de informação. A Bíblia foi produzida para transformar. E o leitor assíduo da palavra de Deus tem a sua vida transformada dia após dia, não é mesmo? Creio que você concorda comigo, não é? Em segunda grande verdade, é de que Noé pregou 120 anos e não salvou o mundo da sua geração, mas salvou a sua família. Tem sido uma nota tônica no meu ministério, mesmo depois de jubilado, falar às famílias e de que dizer que nós precisamos lutar por nossa família. Precisamos orar mais por nossa família. Os desafios são enormes. Obrigado também ao pastor Esmeraldo, porque eu ouvi mais uma grande pérola. É que mais do que a palavra de Deus, a presença de Deus é que traz poder, é verdade. O que seríamos de nós sem a presença do nosso Deus e a bendita obra do Espírito Santo? A minha oração cada dia, pastores, demais irmãos, queridos líderes, cada vez que eu me acordo é: ó Espírito Santo, bom dia. O que faremos juntos hoje? Porque tudo que desejo fazer neste dia é mediante a atuação do Espírito Santo. Sim, a mensagem desta manhã também visa, com o poder do Espírito Santo, seguir a nossa caminhada. Sim, para cima, para o alto. E é bom saber que nós estamos no mesmo caminho, no caminho certo. É sobre a igreja de Deus. Quem é a igreja? Somos nós, não é? Mas 4 verdades preciosas sobre a igreja de Deus. Nesta manhã, o assunto não será apresentado apenas por palavras, mas por imagens também, por gravuras. E um filósofo já dizia: uma gravura vale por 1000 palavras, um quadro vale por 1000 palavras. Você aprecia os quadros, as grandes gravuras, as grandes pinturas, como eu admiro? Pois, por favor, eu estou com a Bíblia aqui em minhas mãos. Gostaria muito de ver a sua Bíblia também, como não posso. Mas quero clamar que você, por favor, procure isto. Procure no livro de Apocalipse um quadro. Primeiro eu quero mostrar para você um quadro. Quero ler primeiro, como verso introdutório. Apocalipse capítulo 2, verso 1. Por falar em Apocalipse, enquanto você está procurando, você já leu aquela saudação, aquela dedicatória que existe nos primeiros versos de Apocalipse? Aquela dedicatória às 7 igrejas da Ásia. Porque João, mediante Jesus Cristo, apresenta essas mensagens lindas
às 7 igrejas da Ásia, 7 igrejas proféticas. E nós chegamos à última etapa em Laodiceia, não é isso? Mas, antes de ler capítulo 2, verso 1, permita-me ler a introdução, a dedicatória, que está aqui, ainda no capítulo 1, a partir do verso 5. É rápido. Eu quero ler rápido para você, antes de mostrar a primeira imagem de hoje. João escreveu da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Que coisa linda! Verso 6. E nos constituiu sacerdotes para o nosso Deus e Pai. A ele a glória e o domínio dos todos os séculos e dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até quantos os traspassaram. E todas as tribos de todas as tribos da terra se levantarão sobre ele certamente. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, aquele que era e aquele que há de vir. E sabe quem é ele mesmo? O Todo-Poderoso, Jesus Cristo, o anjo do Apocalipse, o anjo das 7 igrejas. Em cada saudação, ali há um anjo da igreja. E na igreja de Éfeso não é diferente. Este anjo é Jesus Cristo. Diz assim então o quadro que quero lhe apresentar. Apocalipse capítulo 2, verso 1 diz: ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: estas coisas diz aquele que conserva na sua mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Qual é a sua mão mais forte? A direita ou a esquerda? Pois a mão de Jesus Cristo, ambas são poderosas. Ele mantém na sua mão direita as 7 estrelas, os 7 períodos de sua igreja profética. As 7 igrejas da Ásia, profeticamente falando. Ele também caminha no meio dos 7 candeeiros de ouro, significando que ele é presente em todos os períodos do seu povo, em todos os períodos de sua igreja. Jesus Cristo é o anjo de todas as igrejas e ele é presente. Mas como é bom fazer parte de uma comunidade em que Deus apresenta. Nesta manhã eu tenho a ajuda do moderador Rogério. Este moderador Rogério, isso, deixa apenas a primeira imagem, Rogério. Muito obrigado por sua ajuda, meu companheiro, meu querido moderador Rogério. Apenas essa primeira imagem que temos aí. Isto, que maravilha! O quadro que acabamos de ler em Apocalipse capítulo 2 é este. Eu gosto demais desta imagem. Todas as gravuras e pinturas que tentam retratar Jesus Cristo, não é? Porque é uma pintura apenas. Isto me chama muito a atenção. Olha a sua mão direita, as 7 estrelas, os 7 períodos. Olha os candeeiros de ouro, ele caminhando, como diz Apocalipse, no meio do seu povo. De todos os períodos, ele sempre esteve, está e sempre estará. Graças a Deus. E nesta manhã, com a ajuda do nosso Deus, quero apresentar para todos da sala da Igreja 57, 4. Pode passar, Rogério. 4. 4 verdades sobre a Igreja de Deus. Eu tenho orado muito por esse momento, por esta mensagem, para que ela sirva de que aumente a sua fé, para que tenhamos certeza nos próximos dias, ou seja, que nada e ninguém nos abale, mas que Jesus Cristo, através de sua palavra, nos ensine de que a sua igreja é menina dos seus olhos. Sim, ele tem um apreço muito grande por seu povo, por sua igreja, e terá este apreço, este amor até o final. Então nós vamos, prepare sua caneta,
Prepare papel, porque nós vamos lembrar juntos 4 verdades preciosas sobre esse movimento, sobre essa igreja que você e eu fazemos parte. Vamos então começar? Vamos à primeira grande verdade. Em Sofonias, capítulo 3, verso 12, a palavra profética é clara. Deus tem uma igreja na terra. Observe o que diz aqui. Mas deixarei no meio de ti um povo, humilde e pobre, mas que confia no nome do Senhor. Deus não disse que deixaria 500 ou 1000 povos, mas disse, deixarei um povo. E nós conhecemos este povo, conhecemos esta comunidade. A menina dos seus olhos, repito, aqueles que têm os mandamentos, Jesus, o testemunho de Jesus Cristo, que é o Espírito de profecia, como nós conhecemos. Há uma distinção, há uma identificação muito clara da igreja de Deus. Mas com essa primeira grande verdade, não quero dizer que somente aqueles que fazem parte desta comunidade, desta igreja, deste nome, é que será salvo. Claro. Todos nós olhamos a Bíblia, o próprio Jesus Cristo disse, eu tenho outras ovelhas que estão noutros apriscos. Claro. Logo chegará um dia em que teremos um só povo e um só pastor. Ele mesmo diz, ele ajuntará todos. Mas a verdade, a inspiração é que Deus tem uma igreja na terra. Aliás, meus queridos amigos, meus queridos irmãos em Cristo, nada desta mensagem deve ser minhas palavras. Me comprometo a falar somente palavras inspiradas. Somente o que o Espírito profecia, a serva do Senhor escreveu sobre este assunto. Ele escreveu muito mais, é claro, muito mais. Não temos tempo para ler todos os seus livros, nem também todas as citações. Eu apenas pensei algumas delas, mas vou explicar cada uma dessas grandes verdades. Pode passar, meu amigo Rogério, porque a inspiração diz assim. Somos adventistas do 7º dia. Envergonhamos-nos acaso do nosso nome? Respondemos não. Não nos envergonhamos. É o nome que o Senhor nos deu. Esse nome indica a verdade que deve ser o teste das igrejas. Foi-me mostrado que esse nome significa muito, e ao adotá-lo, seguimos o esclarecimento que nos foi dado pelo céu. Para mim e para você também é maravilhoso saber que Deus escolheu este nome. Não foi uma comissão de pastores, não foi uma junta de pastores, mas Deus encaminhou seus escritos, sua mensagem para que tenhamos essa identificação. Adventistas do 7º dia, cremos no advento, e do 7º dia porque há um sinal distintivo entre Deus e seu povo. Lembram, está no mandamento do 7º dia, que é o sinal distintivo, é o sinal, de formas que Deus tem uma igreja identificada. Primeiro, já ouvimos agora que ele escolheu este nome, e todos que adotam este nome estão seguindo a recomendação dada por Deus, dada pelo Divino Espírito Santo, dado pelo céu. Vamos adiante? A senhora White diz mais. Os adventistas do 7º dia foram escolhidos por Deus. Olhe, Deus chama seu povo, escolhe seu povo, como um povo peculiar, separado do mundo. Com grande talhadeira da verdade, ele, Deus, os cortou da pedreira do mundo e os ligou a si, tornou-os representantes seus e os chamou para ser embaixadores seus na derradeira obra da salvação. Que privilégio, amados! Deus tirou o seu povo da pedreira do mundo, da crueldade, da ignorância, do fanatismo e trouxe para a sua comunidade, para a sua igreja, para o seu movimento. Ele não somente escolheu o nome, mas ele escolhe pessoas, ele chama pessoas. Aliás, ele chama todos que o aceitarem, vinde a mim, todos que estás sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Como é bom saber que Deus está juntando uma família, está juntando um povo, e ele convida seu Espírito
dia após dia, convida pessoas para fazerem parte desta igreja, desta única e verdadeira igreja de Deus na terra. Faço questão de repetir, não é que o nome salve, não a Bíblia que salva, só quem salva é Jesus Cristo, mas existe um povo distinto que aceitará Jesus como seu salvador pessoal, adotará o nome deste rebanho, fará parte deste rebanho, porque guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus Cristo. Deus tem um povo na terra e continua. Há uma grande multidão que não pode ser contada, diz o livro de Apocalipse. Isso porque o número deste movimento, desta igreja, não foi concluído ainda. Há tempo. Estamos no tempo, a porta da graça está aberta e muitos milhares serão chamados, como nós vamos ver neste assunto de hoje. Mas vamos seguir para a segunda grande verdade sobre a igreja de Deus? Aí está. A igreja de Deus na terra tem defeito. Creio que você já pensou várias vezes. Por que tem defeito se a igreja de Deus não é? Deus é todo-poderoso, perfeito, santo. E a sua igreja, que ele está reunindo, esta igreja tem defeito? Como entender isto? Bem, não é difícil. É preciso apenas que o Espírito Santo nos ilumine, colírio nos olhos, para compreender a verdade de Deus. Mas a palavra inspirada nos ajuda a entender. Obrigado, Rogério. Diz assim: embora existam males na igreja e tenham de existir até o fim do mundo, a igreja desses últimos dias há de ser a luz do mundo, poluído e desmoralizado pelo pecado. A igreja débil, defeituosa, precisando ser repreendida, advertida e aconselhada, é o único objeto na terra ao qual Cristo confere sua suprema consideração. Amados, a igreja de Deus na terra tem defeito porque, já está explicando, está na terra. E esse mundo foi sequestrado pelo inimigo de Deus e de nossas almas. Claro que aqui, enquanto estivermos aqui, teremos defeitos. Dentro da igreja, é claro, porque nós somos pecadores, todos nós. Só houve um santo que pisou nesta terra, que foi Jesus Cristo. A igreja de Deus na terra terá defeito e terá até o final dos tempos. Sim, até a porta da graça se fechar e Jesus Cristo aparecer, quando eu e você seremos transformados num abrir e fechar de olhos. Sim, então daquele momento em diante não haverá mais defeito nem pecado. Mas, enquanto caminhamos, enquanto esperamos aquele que há de vir, sim, a igreja de Deus terá defeito. Mas, meu amigo, minha amiga, meu querido irmão, minha querida irmã, não podemos sair da arca, a arca da salvação. Não podemos deixar, mesmo com seus defeitos todos nós temos, mas devemos orar uns pelos outros. Sabe por que mais a igreja de Deus na terra tem defeito? Você está preparado para ouvir? Espero que sim. A igreja de Cristo na terra será imperfeita, mas Deus não destrói sua igreja por causa de sua imperfeição. Vamos entender. Ao mesmo tempo que o Senhor traz para a igreja os verdadeiramente convertidos, Satanás traz para a sua comunhão pessoas não convertidas. Misericórdia. Enquanto Cristo semeia a boa semente, Satanás semeia o joio. Duas influências oponentes se exercem continuamente sobre os membros da igreja. Uma influência opera a favor da purificação da igreja e a outra influência a favor da corrupção do povo de Deus. Só esta palavra corrupção já nos traz dureza, não é? Repugnação. Mas esta é uma grande verdade. Entendemos melhor por que a igreja de Deus na terra tem defeito. Porque existe um grande conflito, como disse o professor Lucas. Um grande conflito. Professor Douglas, perdoe-me. É um grande conflito, é uma luta. Sim, é o mal contra o bem. É a grande dificuldade.
Mas, apesar dessas duas forças oponentes, duas influências, nós não podemos deixar, não podemos sair da África da salvação. Nós precisamos, com todos os defeitos que temos, chamar outras pessoas para fazerem parte deste povo maravilhoso, deste pequeno povo, mas muito feliz em Cristo, não é? Mas tem mais. Tem mais, a senhora White fala mais. Declarou o Senhor que a história do passado se repetirá. Ao começarmos a obra finalizadora, cada verdade por ele dada para esses últimos dias deve ser proclamada ao mundo. Cada coluna que ele, Deus, ergueu deve ser fortalecida. Não podemos agora descer dos fundamentos que Deus estabeleceu. Não podemos agora entrar para qualquer organização nova, pois isso significaria apostatar da verdade, mesmo com todos os defeitos, claro, todos os pecados e mazelas, mas não podemos desistir. Você e eu conhecemos pessoas que desistiram, pessoas que chegaram para mim e disseram: pastor, mas essa é a igreja, com tudo que tem dentro dela, a igreja de Deus, não acredito, vou buscar outro caminho. E deixaram o arado, deixaram o caminho, a verdade e a vida. Muitos até dizem: não, eu não deixei Jesus Cristo, não, eu só deixei essa congregação porque tem muitos defeitos. Não deixemos, porque Deus é o cabeça da igreja, nós somos membros. Ele mesmo disse: eu sou a videira, vós sois os ramos. Aquele que está em mim, enxertado em mim, esse dará muito fruto. A verdade nua e crua, como alguns dizem, é em quem estamos enxertados, não é? De quem estamos envolvidos. Quem nos cobre com seu manto, a quem decidimos, como disse a lição passada, adorar. Tudo é uma questão de adoração, não é? Há muito tempo eu ouvi, e você também já conhece, diz que aqueles que deixam a igreja por causa de outra pessoa é porque nunca entraram por ela, pela pessoa de Jesus Cristo. Ou seja, aceitar Jesus é tudo. Como diz o pastor Bulhão em seu livro, aceitar Jesus é tudo. Bem, estamos trazendo sobre 4 verdades sobre o povo de Deus. Vamos à próxima? Gosto muito de lembrar isto. A terceira grande verdade é que a igreja de Deus viverá verdadeiro reavivamento e reforma. Sim. 2 coisas que nós precisamos muito como povo de Deus: reavivamento e reforma. E como sabemos, são coisas diferentes. Mas com esta terceira verdade, quero dizer, a senhora White nos diz de que nós não ficaremos por muito tempo assim. Haverá um despertamento. Olha o que ela diz no livro Testemunhos Seletos. Em visões da noite passaram perante mim representações de um grande movimento reformatório entre o povo de Deus. Muitos estavam louvando a Deus, os enfermos eram curados, outros milagres eram operados, viu-se um espírito de intercessão tal como se manifestou antes do grande dia do Pentecostes. Olha que linda promessa. Sim, amados, a igreja de Deus não viverá nesta maricia espiritual, nessa mesmice espiritual todo o tempo. Não. Haverá reavivamento e reforma mediante a obra e o poder do Espírito Santo. Tudo é promovido pelo Espírito Santo sobre a régide de Deus e da pessoa de Jesus Cristo, mas a igreja viverá reavivamento e reforma. Repito, faço questão, não ficaremos todo o tempo apenas nesta mesmice, ou seja, nesta mesmo passo. Não, haverá um despertamento, mas para isso é preciso que haja uma intercessão através do Espírito Santo, orando uns pelos outros, não vendo seus defeitos e pecados,
mas olhando cada irmão da igreja como candidatos ao reino dos céus. Isto, irmão meu, com quem precisamos viver a eternidade. Sobre a obra de transformação, deixemos com Deus, não é? Com seu Santo Espírito. O que diz mais, Rogério, sobre reavivamento e reforma? Vamos apenas recapitular. Este é o momento que você pode participar comigo. Você mesmo, aí no seu cantinho. Eu leio a parte que está em branco, você lê a parte que está em amarelo. Que tal participar comigo? Pode ser? Então, reavivamento é a igreja de joelhos. Reforma é a igreja em pé. Pode ir passando, Rogério. Reavivamento é a igreja orando. E você? Reforma é a igreja pregando. Reavivamento é a igreja recebendo. Reforma é a igreja dando. Isto. Participe comigo. Vamos continuar. Reavivamento é a igreja voltando de entre os mortos, como diz o nosso vídeo, não é? Reforma é a igreja viva, fortalecida e ativa. Que mais? Reavivamento é a igreja buscando o Espírito Santo, como você e eu estamos fazendo. Pois reforma é a igreja mostrando os frutos do Espírito. Na sala 57 buscamos o fruto e mostrando. E para terminar, reavivamento é a igreja conhecendo. Estamos conhecendo mais a obra do Espírito Santo. Reforma é a igreja amando, a igreja levando a palavra de Deus. Vamos continuar? Haverá reavivamento e reforma. Como quarta e última grande verdade sobre a igreja de Deus, é que a igreja de Deus triunfará, meus queridos. Você tem razões, você tem falado aos outros sobre motivos por que a igreja de Deus triunfará. Você poderia explicar com os dedos da cada mão 5 motivos por que a igreja de Deus triunfará? Não quer pensar comigo agora? Bem, diz assim: ver-se-ão muitos correndo de uma parte para outra, constrangidos pelo Espírito de Deus para levar a luz aos outros. Multidões receberão a fé e unir-se-ão aos exércitos do Senhor. Multidões, meus amados. Sim, a igreja de Deus triunfará. A igreja de Deus levantará, como diz o vídeo da sala 57, uma enorme multidão. Muitos se unirão a esta multidão no poder do Espírito Santo. Hoje ainda somos um pequeno povo, não é? Mas logo Deus fará grandes coisas em nosso meio. A igreja de Deus triunfará. Não tenha dúvidas disto. Logo mais eu quero trazer com vocês motivos por que eu creio. Porque você crê. Mas vamos adiante. Estamos terminando este assunto. A senhora White diz em Evangelismo: em breve fará Deus grandes coisas por nós, uma vez que estamos humildes e crentes a seus pés. Mais de 1000 se converterão brevemente em um só dia. Quando ela escreveu o livro de Evangelismo, já tem algum tempo. E você pode perguntar: mas pastor, mais de 1000 se converterão em um só dia? Desculpe. Claro, mais de 1000. Mas quando a senhora White escreveu mais de 1000, não se referia ao mundo inteiro. Se referia à sua cidade, ao seu estado, sua cidade. Imagine o seu bairro. Mais de 1000 pessoas se converterão. Está perto do dia. De que se cumprir, Joel capítulo 2, pois as crianças subirão numa cadeira em praça pública. Sim, haverá reavivamento e reforma. Os velhos sonharão, terão visões, os jovens estarão pregando em praça pública, os últimos acontecimentos serão rápidos e muitos, milhares se unirão. Hoje eu creio, não tenho os números atuais, mas creio que a Igreja Mundial batiza mais do que 3.000, muito mais do que isto. Deus sabe quantos são batizados cada dia, mas a verdade é que a profecia se cumprirá na sua cidade, no seu bairro, na sua igreja, porque a igreja de Deus triunfará. E sabe por quê?
Eu gosto muito do que vamos ler agora, porque precisamos ter certeza. Veja o que diz a serva do Senhor. Porque temos nos movido sobre as ordens do príncipe de nossa salvação. Deus nos tem abençoado os esforços unidos. A verdade tem se espalhado e florescido. Tem se multiplicado as instituições. O sistema de organização alcançou êxito grandioso. Foi adotada a contribuição sistemática segundo o plano bíblico. Na medida do avanço feito, ficou provado ser eficiente o nosso sistema de organização. Sabe por quê? Este movimento vai prosperar, vai triunfar, porque estamos sobre as ordens do príncipe de nossa salvação. Aquele que criou o seu povo, que junta o seu povo. Aquele que disse como a igreja deve caminhar. Sim, não somos uma agremiação, não somos uma seita, não somos apenas um povo. Somos uma comunidade que Deus criou e Deus a mantém. Nós não somos mantidos por nenhuma verba estadual, federal. Nós somos um povo que segue o sistema bíblico, ou seja, o sistema adotado pelo povo de Deus. Na verdade, seus dízimos e ofertas mantêm este povo no mundo todo. É maravilhoso saber que Deus separou não somente a igreja, o seu povo, mas um sistema para liderar a sua igreja neste mundo. Não é lindo isto? Graças a Deus. Apocalipse também diz, volte um pouco, Rogério, por favor. Obrigado, volte um pouco. É que Apocalipse diz assim, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Sim, os olhos do Senhor procuram os fiéis da terra, porque através de nossa fidelidade, mas não somente a dízimos e ofertas, mas todo ser, não é? São os 3 T's da mordomia cristã. Seguindo esse esclarecimento, seguindo a ordem do mestre, o cabeça da igreja, a igreja triunfará, porque nós seguimos o esclarecimento que nos foi dado pelo céu. Amados, só nos resta agora orar como orava aquele veterano soldado de Deus, o pastor Jerônimo Garcia. Creio que muitos já ouviram falar dele. Sim, Rogério, pode passar. Olha que linda oração. Pastor Jerônimo Garcia orava assim: Senhor, reaviva a tua igreja, mas começa comigo. Ah, se todos nós orássemos assim, não é? Cada dia. Nós precisamos amar este povo, porque amamos o Deus deste povo, não é? Aquele anjo do Apocalipse, aquela mensagem introdutória do Apocalipse, ele nos amou e nos perdoou os pecados. Precisamos amar o nosso irmão porque Deus nos amou primeiro. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, nosso irmão. Então a nossa oração diária precisa ser: Senhor, reaviva a tua igreja, mas começa comigo. Eu tenho pedido cada dia ao Espírito Santo: Senhor, me lembra sempre esta oração. Em toda e qualquer circunstância, me lembra de orar assim. Quando estiver com o teu povo, ou seja, no meio dos meus irmãos, que eu não olhe os defeitos, os problemas e mazelas, mas que eu ore: reaviva o teu povo, a tua igreja, mas começa comigo. Depois disso, depois desta oração, pode passar, Rogério, porque só precisamos dizer isto: Maranata, porque o Senhor logo vem. Meu querido amigo, meu querido irmão, minha distinta irmã, para mim foi um prazer poder, nesta manhã de sexta-feira, trazer a lembrança de todos nós estas 4 verdades sobre o povo de Deus. Eu espero sinceramente ter sido útil para que a sua fé se fortaleça e que caminhe sempre. Não é isso, Luciano? Sim. Cada companheiro, cada pastor, cada pessoa. Que nada e ninguém neste mundo nos desvie deste caminho. Nada. Que não seja nenhuma crise de dor, como o pastor
como passou o nosso amigo professor Douglas, e que nada, nenhuma dor, nenhum sofrimento, nada nos distancie desta verdade, que nada nos tire fora da arca da salvação, onde Jesus Cristo está no timão, ele é o piloto da nossa embarcação. Que Deus lhe abençoe, que Deus te use durante o dia hoje, que você seja muito feliz ao lado de Deus, do Senhor Jesus Cristo. E olha, por favor, vamos fazer um pacto nesta manhã, porque eu quero ser o seu vizinho na eternidade. Não esqueça disso. Precisamos morar juntos. Que Deus lhe abençoe. Muito obrigado, pastor Esmeraldo, por esse espaço, por esse momento. Eu ainda quero orar com vocês. Posso? Este é o momento, pastor Esmeraldo, de orar? Posso colocar um hino antes aqui, pastor? Que bom, Vamos, que vamos bom. colocar a oração do pastor Jerônimo Garcia. Que bom trabalhar com povo inteligente, sabedoria. Que bom. Obrigado, pastor. Fortalece tua igreja. Esta é uma marcha. É solene. Cantemos juntos.
Que maravilha, pastor Esmeraldo. Que maravilha. Obrigado, pastor Esmeraldo, pela lembrança deste hino tão próprio, tão oportuno. Vamos orar? Por favor, feche seus olhos, pensando somente em Deus, vamos orar. Maravilhoso Deus, eterno Pai, louvamos o teu nome pela maneira gentil e poderosa que tens guiado os passos do teu povo em todos os tempos, os passos da tua igreja, fraca e defeituosa como possa parecer, mas é da tua suprema importância, supremo cuidado. Obrigado, Senhor, porque um dia fomos tirados das trevas, da pedreira deste mundo e com terno amor trazidos ao seio deste povo. Obrigado, Senhor. Ainda tem tantos outros queridos, tantos outros irmãos que precisam ser chamados mediante o poder do teu Espírito Santo. Sim, Senhor, continua a obra do teu divino Espírito na vida de todos nós, dos nossos familiares, dos nossos amigos, nossos vizinhos. Nos resta orar uns pelos outros, claro. Obrigado, Senhor, pela existência da igreja na madrugada. Esta sala, esta igreja 57. Toma em tuas mãos cada um dos seus moderadores, cada um dos seus pastores, cada um dos seus lares, cada um dos aparelhos, aqueles que ouviram agora, aqueles que vão ouvir mais tarde nas redes sociais. Que todos sejamos cobertos, batizados com teu Santo Espírito. Pai, toma-nos em teus braços. Daqui a pouco vamos sair da sala 57, desta rede social, mas nunca queremos sair diante dos teus olhos. Por favor, carrega-nos sempre diante de ti, pois nós somos teus. Para ti nós iremos, é o nosso pedido, com perdão dos nossos pecados, em nome do eterno Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Deus abençoe a todos. Amém, amém, amém. Louvado seja o nome do Senhor. Meu pastor, que bênção grandiosa. Eu anotei aqui: Deus tem uma igreja na terra, a igreja de Deus na terra tem defeitos, a igreja de Deus viverá a verdadeira reforma e a igreja de Deus triunfará. O senhor sabe que quando o pastor apresenta aqui, o pessoal já começa a pedir, né? Olha, será que pode compartilhar esse material? O senhor autoriza, meu pastor? Está fechado seu áudio, pastorzão? Claro, meu amado, claro. Aliás, eu vou fazer mais. Vocês merecem muito mais. Vou enviar o pastor Esmeraldo e ele para o Rogério também, e eles vão dizer como podem encaminhar para vocês um marca-página contendo todas essas 4 verdades, tudo que falamos, para você imprimir e colocar na sua Bíblia. 4 verdades sobre a Igreja de Deus. Deus abençoe a todos. Obrigado, meu pastor. Amo o senhor, amo a sua voz, preciso do senhor para ser feliz. O senhor é a parte visível de Deus e eu creio mais em Deus porque o senhor existe. E o Luciano está dizendo a mesma coisa lá de Fortaleza. Eu amo todos vocês. Eu uso as palavras do pastor Ismael para dizer idem e ebidem. Você lembra dessa expressão, pastor? Lembro sim. Um abraço. Deus Grande abençoe dia, a meu todos. pastor, que bênção grandiosa. É assim, a palavra de Deus tão poderosa quanto a sua presença. É uma maravilha, né? Deus é maravilhoso. Muito bem. Você está pronto aí para o testemunho? Está pronto para o testemunho? Eu não sei se você percebeu, mas na oração da Esther Lopes, ela fez uma oração interessante. A Val Barbosa está em movimento ali no carro. Se cuida, Val. Mas na oração, a Esther Leite, ela leu o pedido da Neia Souza. A Neia Souza fez um pedido muito interessante, porque a Neia, ela diz que quer ser uma missionária. Foi o pedido de oração da Neia, para que Deus
a ajude a ser uma missionária. E junto com o pedido dela, ela disse assim: que o Senhor me ajude a vencer a timidez. Olha que coisa! Pois o testemunho de hoje vai ajudar a Neia, não é, professora Silvia Mello, que já está aqui no destaque comigo? Abre seu microfone aí, professora Silvia, missionária. Aliás, você vê que já aparece ali, né? Ó. Silvia Mello, missionária. Bom dia, professora. Tudo bem com a senhora? Bom dia, meu querido pastor Esmeraldo e todos os meus irmãos da Sala 57 da Igreja de Deus da Madrugada. Pois é, uma alegria. A professora Silvia já esteve conosco aqui. Hoje, eu não vou dizer que é uma reedição, né? Mas os missionários são uma série, é uma série. Testemunhos missionários não é um capítulo, né? É uma série. Então, hoje nós voltamos para uma segunda temporada desse ministério, né, dessa vida missionária da professora Silvia Mello. Daqui a pouquinho nós vamos só recapitular um pouquinho daquilo que nós ouvimos no primeiro e vamos trazer aqui as novidades missionárias dos últimos tempos. Professora, eu preparei uma surpresa para a senhora aqui, viu? Opa, Eu vou começar com uma surpresa. A senhora conhece esse pastor aqui, ó? Não lembra, né? Depois que a gente passa dos 50 é um problema sério. Mas esse aqui, olha, ele é o meu querido pastor amigo Cláudio Adão. Pastor Cláudio Adão, abre seu microfone aí, amigo, fala um pouquinho. Eu fiz questão de trazer o pastor Cláudio Adão aqui, que é o nosso missionário. Eu vou aí pedir para você ativar o seu som, acho que já deve ter chegado aí. Abriu o microfone. Bom dia, pastor Cláudio Adão. Você está falando de onde, amigo? Bom dia, meu querido. Eu estou falando de Uambo, Angola. Olha aí a sala 57 em Uambo, lá em Angola. Sabe que eu já estive aí em Uambo, né? Numa arrancada evangelística. Pastor Cláudio Adão, eu trouxe você aqui como um presente para esse momento do testemunho aqui da professora Silvia Mello, porque a professora Silvia Mello é uma missionária no Brasil e no mundo, mas ela parece que tem aí um carinho muito especial, o coração da professora Silvia ela está quase como aquele missionário Livingstone, né? Lembra da história do missionário Livingstone, salvo Sim, engano, da Inglaterra, né? Que ele tinha o coração na África. Assim é a professora Silvia Mello. Fala um pouquinho rapidamente David para a gente. Livingstone. Oi? David David Livingstone? Livingstone, isso. Isso mesmo. Fala um pouquinho para a gente, meu amigo pastor Cláudio Adão. Você está em Uambo, é um pastor, um missionário também, já tem algum tempo, né, que está por aí, né, pastor? Eu estou aqui em Uambo, vai fazer 5 anos já. Mas eu vim de Moçambique, lembra que estive aí? Fiquei 8 anos em Moçambique, agora mais 5 anos em Angola. Eita, rapaz, A que irmã Silva esteve aqui maravilha. comigo, já é de casa, do coração, já conhece tudo. Que maravilha, né, meu pastor? Você sabe que eu convidei você para estar aqui fazendo uma oração pela professora Silvia, para o momento em que ela vai compartilhar, né, o seu testemunho. Inclusive da última arrancada missionária, que foi justamente aí em Angola, né? Sim, E a Sala 57 está aí em Angola também, né, pastor? eu creio que tem muita gente, sim. É uma maravilha, né? Pastorzão, o senhor vai vir aqui numa ocasião oportuna, em breve, pregar para nós aqui na Sala 57 e também trazer o seu testemunho, né? Porque a professora Silvia, ela passa por aí de vez em quando, né? Mas você está aí sempre, né? Na minha Mas, conta rapidinho aqui, já há 13 anos, né? sim, isso mesmo.
Mas a irmã Silvia está sempre aqui, volta e meia está em Angola, o coração dela está em Angola, na Quase Missão mais em, SUS. quase mais em Angola que no Brasil, né? Muito Sim, obrigado, pastorzão, por estar aqui conosco, viu? É uma honra, um prazer muito grande. Eu vou pedir então para que você faça uma oração especial para que o testemunho da professora Silvia toque o coração da Néia Souza, que pede para ser uma missionária, e de tantos outros que não pedem, mas que devem ser missionários onde estiverem. Ore por nós, pastor. vamos orar. Bondoso e amado Deus eterno, a Ti rendemos toda a honra e toda a glória ao Seu maravilhoso nome, Senhor. Obrigado, Pai, porque o Seu Santo Espírito tem tocado nos corações dos nossos irmãos em todos os lugares, incendiando neles, pelo Teu poder, o desejo de cumprir a missão. E de modo muito especial, Senhor, pedimos a bênção pela irmã Silvia, pelo ministério maravilhoso que ela tem feito, a dedicação, a entrega e os frutos também desse trabalho maravilhoso, que temos a plena certeza que tem sido guiada pelo seu santo poder. Abençoe todos aqueles que estão em missão e desejam ser em missão, revestindo-nos com o poder do Espírito Santo, nos capacitando com saúde, energia, força e fé a cumprir a missão. São essas bênçãos, ó Pai, que nós te suplicamos em nome de Jesus. Amém. 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 Amém, amém, meu pastor. Deixa eu falar uma É, coisa para você. Nós tivemos a fale. honra de estudar juntos, né? Fomos contemporâneos, estudamos, cantamos muito aqui nas alamedas do colégio. Que bênção, né? Muito. E o ministério nos leva para lugares diferentes, distantes, né? Mas é uma alegria imensa, viu, ter você com a gente aqui. Eu amo você, meu pastor Cláudio Adão. Você é a parte visível de Deus. Eu creio mais em Deus porque você existe. Esqueci uma aqui, ó, pulei uma. Preciso de você para ser feliz, meu amigo. Que Deus te Deus, abençoe. E nós vamos nos falando, porque queremos ter você aqui conosco pregando, não apenas estando aqui como tem eu, estado orando, mas não, queremos que você agora pregando. aqui são 10h49. 10 horas, 10h49 da manhã, aqui 6 horas e 49 minutos, são 5 horas de diferença? 4 Quatro, horas, mais ou 4 horas de menos. diferença. Exatamente. Eita, que bênção. E eu sei que a correria é grande, você separou aí na sua agenda para estar aqui conosco. Mas um grande abraço, amigo, um grande dia, que Deus abençoe você. E nós vamos agora aqui com a professora Silvia Mello. Professora, só para situar aqui aqueles que porventura não tenham estado na primeira temporada, né, do seu testemunho, fala um pouquinho rapidamente para a gente da sua infância, do seu crescimento e do Espírito Santo trabalhando contigo, despertando esse senso missionário. Bom dia mais uma vez para todos que estão aqui na presença de Deus e para aqueles que não estiveram conosco. Nós tivemos aí na sala convite do pastor Wagner, pastor Esmeraldo. Já fazem, pastor, eu estava vendo aqui, foi dia 15 e 16 de janeiro de 2022. Já só passou muito Olha, rápido. o tempo Foram voa, né? 2 dias seguidos, porque eram muitas glórias ao Senhor Jesus e muita bênção do Espírito Santo. Então, demos testemunho há 2 anos e meio atrás. Mas eu nasci em lar adventista, um lar muito simples, família pobre mesmo, pobre, pobre daquela de ter a casinha lá, o chão de terra, não tinha nem sequer um cimento e praticamente nem banheiro tinha, porque o banheiro que tinha era também um buraco, e depois que teve algo mais. Eu falo isso porque Deus nos conduziu de tal forma, e através dos meus pais, meus avós, mas meus pais, então cristãos adventistas, conduziram seus 5 filhos na igreja, e papai, mesmo com todas as dificuldades que tínhamos, ele falava: Eu quero que vocês estudem na escola adventista, então nem sempre nós vamos ter aquilo que vocês merecem e precisam, meus 5 filhos, e nós passávamos muita, muita dificuldade mesmo, mas ali nós crescemos no lar adventista, na igreja adventista,
na escola adventista, e lutando, e desde 10 anos de idade trabalhando, e a mamãe sempre, principalmente a mamãe, porque a mãe está mais, às vezes, mais próxima dos filhos, né, do que o próprio pai que sai para trabalhar. A mamãe também saía, mas ela contava para nós histórias de missionários e eu ficava encantada e eu tinha muita vontade de ser missionária, mas eu nem entendia muito. É que eu achava tão lindo ver pessoas compartilhando o amor de Deus e passando às vezes por dificuldades, mas o amor por Cristo, o reconhecimento de quem Ele é, motivava essas pessoas. E eu fui enchendo meu coração e falando, Senhor, eu quero isso para mim. Eu quero. E na escola adventista, eu mencionei isso lá atrás, 2 anos atrás, nós fazíamos o ano bíblico escolar, né? Um capítulo por dia. E tinha lá a questão da primogenitura, a bênção da primogenitura para o homem. E eu falei, Senhor, eu sou mulher, mas eu sou a filha mais velha. Eu sou primogênita. Por que que o senhor está discriminando? Na minha mente juvenil, Deus não estava discriminando. Essa bênção, eu entendi que é para todos que a desejarem e a buscarem. Sobretudo é a bênção espiritual, a bênção de ser uma líder espiritual. E como filha mais velha, assim, a gente influenciava as irmãs e depois o irmão. E então a jornada da gente foi assim, minha, fui crescendo, estudando, com dificuldades, aluna bolsista, aluna trabalhando em troca dos estudos e sempre na escola eh, Ellen White, né, que é a escola de Capão Redondo. Depois fui para o NASP e fiz faculdade, me casei aos 19 anos e Deus foi alargando as nossas fronteiras no sentido missionário. E junto com a bênção missionária, e a dedicação nossa em tudo que se respeito a Deus e ao seu reino, o Espírito Santo foi aguçando o nosso desejo de cada vez nos dedicar mais, de forma voluntária, mesmo tendo que trabalhar, depois adulta, casada, tendo a profissão, mas o tempo todo, o Senhor na nossa vida, o desejo de compartilhar a salvação com outros, o amor pelo próximo, Deus foi alargando, alargando as fronteiras e realmente a bênção da primogenitura eu recebi. E sinto isso na parte espiritual e Deus também acrescentou até na parte financeira para a glória do seu nome. Que bênção, né? Muita bênção. A senhora que sempre teve uma ligação com família adventista, igreja adventista, escola adventista, Deus alargou tanto as fronteiras que ele deu para a senhora mais de uma escola adventista, né? Hoje a Verdade. senhora é proprietária são duas escolas de filosofia 2 unidades. adventista, né? Fala um pouquinho para a gente. Isso daí também estava no coração de Deus, como Deus é, via o nosso amor pela obra, o amor pelas pessoas, o desejo de que conhecessem ao Senhor. E já desde criança, 10, 11, 12 anos, ali com escolinhas filiais, depois obreira bíblica aos 14, 15 anos, é uma história linda também, como foi o chamado para ser obreira bíblica. E depois me casei aos 19 anos, e meu esposo, graças a Deus, também apoia, ele era um grande líder na igreja, e hoje ele não é um grande líder missionário, mas ele tem os seus cargos na igreja. Nós somos na igreja da Alvorada, lá ele ministra na sonoplastia, ele se especializou nessa área, gosta muito disso. Enfim, o Senhor, vendo tudo isso e a gente trabalhando, já formados, ele é administrador de empresas e eu pedagoga, lecionando no NASP, fui chamada para trabalhar lá no último ano de magistério, antes de fazer pedagogia, e por vários anos lecionei lá. Depois fui para a Associação Paulista, e no momento meu esposo, ele era subgerente do Banco Nacional, o banco faliu, os melhores
colaboradores no banco, eles pagaram toda a indenização, que eles tinham uma pequena reserva. O banco faliu, os outros colaboradores, outros funcionários tiveram que correr atrás na justiça para receber os seus direitos. Mas a gente não era um valor tão grande. E ele falou: vamos montar uma escola? Eu falei: a escola? Eu fiquei assim porque eu disse para ele: eu quero me aposentar na rede adventista, porque eu amo estar ali, dar aula, é ali que eu fui criada, é ali que eu estudei, e esse envolvimento todo. Ele falou: não, mas você fica lá e a gente vai montando o nosso negócio. E o negócio começou pequeno, mas um pequeno que eu já achei grande. Nós alugamos um imóvel e já Deus nos mandou quase 100 alunos no primeiro momento. E depois, pagando o aluguel, num segundo imóvel que abrimos a unidade 2, 2 anos depois, um ano a primeira e depois um ano seguinte, já a segunda unidade, a- o senhor que alugava, ele admirava, assim, a nossa postura, assim, como pessoas corretas, pagando aluguel sempre adiantado, nunca nem no dia. Ele falou: eu vou ajudar vocês. Vocês são um casalzinho, assim, que eu não conheço, mas eu admiro, e eu tenho muitos imóveis, eu tenho bens, e eu vou ajudar vocês. E a gente pensou que era brincadeira, mas não era, não. Foi passando ali 2, 3 meses, ele chamou meu esposo, sentou com ele: eu vou construir para vocês uma escola e vocês vão pagar o aluguel justo pelo imóvel, o tamanho do imóvel. Meu esposo falou: mas e se os alunos não vierem? Ele falou: nossa, os alunos vão vir, sim. E ele começou a construir, e foi um caixotão, um quadradão. Não era bonita a escola naquele primeiro momento, né? Foram só umas 5 salas, uma secretaria. Começamos bem pequeno. E, e Deus mandou os alunos. Deus foi mandando, mandando. A gente fez um trabalho muito sério, faz um trabalho muito sério. A escola hoje tem 35 anos de existência e na região, uma escola muito respeitada, muito bem vista, muito bem quista, para a glória do Senhor. E Deus mandou há há muito tempo, assim, agora centenas e centenas de alunos, porque o Espírito Santo de Deus tocou no coração de uma pessoa não cristã, uma pessoa não familiar, e ele abriu as portas. E nisso, daí depois ele falou: agora esse imóvel vai ser de vocês. Ao invés de pagar aluguel, vocês vão pagar prestação. E assim, pastor, as coisas foram acontecendo e hoje nós estamos aí, Que hoje, ó, há bênção. 35 anos, e deste trabalho, da nossa profissão, de tudo, Deus tem usado para abençoar muitas vidas e fazer um trabalho especial para promover o seu reino Fala o nessa nome, terra. sim, fala o nome da escola para a gente. São centenas de alunos hoje, né? Centenas. Pastor Esmeraldo conhece bem. É É, Prisma Escola de Educação Integral. Até foi pelo Prisma, porque nós éramos e somos muito fãs do Prisma, o grupo musical, mas não tem nada a ver, né, com o Prisma Música, porque o mas acabou prisma influenciando, né? é uma figura geométrica, né, um prisma. E diz que quando a luz incide sobre ele, ele fica multicor. Então, a nossa escola é um prisma que recebe a luz dos céus. Embaixo no símbolo, embaixo do prisma, tem 2 livros. Um livro que indica os livros, conteúdos para essa vida, né? Os conhecimentos, mas o livro maior é a Bíblia. Nós somos a luz do mundo. A Bíblia é o nosso manual de estudo na Prisma Escola. Maravilha. Para nós chegarmos na última arrancada missionária, que eu sei que foi uma grande bênção, e nós vamos nos demorar um pouquinho mais nessa última arrancada, só faz uma ponte para a gente de como começou, então, a realização desse sonho. Foi obreira bíblica, foi professora no NASP, na rede adventista, construiu uma escola, mas na veia estava ali a missão atrativa, né? Estava ali na veia, esse desejo de ser missionária.
Então, resume para a gente chegar nessa última arrancada missionária, como é que começaram as suas saídas missionárias, né? Para depois ir para tão longe. Pastor, eu creio que Deus foi me preparando, é, passo a passo, pelo desejo do meu coração. Eu nunca pedi nada para Deus no sentido, Senhor, eu quero ir para tal lugar, Senhor, me leva além mar. Não, não, não. Eu achava maravilhoso o trabalho e dentro do meu coração eu sentia esse desejo de ser mais, de participar mais, mesmo sendo pequenininha, mesmo sendo aquela menina tão simples, mas dedicada dentro da igreja. E Deus foi agindo, porque desde criança, envolvida na igreja, líder jovem, líder de ministério pessoal, ah, o envolvimento sempre era missionário. Se eu era uma regente do coral, a pianista, na liderança do Força Jovem, por exemplo, que era o nosso grupo de jovens com 120, 130 vozes cantando na igreja de Jardim Lilá, mas nós éramos missionários. Eu colocava todo mundo para trabalhar. A gente saía para arrecadar alimentos, para encher a ASDA, né, ou as Dorcas naquela época. Nós íamos fazer visitas missionárias. Não sei, era um chamado. O Espírito Santo me aguçava muito, muito. E a gente trabalhava sempre, e até hoje, na região, porque missionário não é ser missionário, não é ir para algum lugar. É você estar, fazer a diferença, brilhar por Jesus, ser usada pelo Espírito Santo, onde você está. Onde? Sempre antenada, olhando ao seu redor, quem precisa de Deus, todos precisam, quem está disponível, quem quer Deus, quem precisa de ajuda, às vezes nem sabendo que quer Deus, e você estar ali para ser instrumento do Senhor. Então, nós começamos a sair um pouquinho para fora em Goiás. Olha, Goiás. Meu esposo, a família dele é de lá. E olha que interessante. Houve um chamado, o meu esposo foi visitar a sua mãezinha, morava lá na roça, até ela não tinha muita facilidade para a igreja, mas tinha uma irmã que morava na cidade e frequentava a igreja de Pontalina, em Goiás. E meu esposo foi lá, foi para a igreja, e era um grupinho pequeno, com 8 pessoas, e estava fechando naquele dia, fechando, porque eram 2 famílias. Então, eles falaram, olha, a gente vai adorar na fazenda, onde a gente mora, né? E os líderes da igreja, mencionamos isso naquela época. Então, minha esposa falou, não podemos fechar a igreja. Não se fecha uma porta que Deus abriu. Então o Espírito Santo usou ele e falou: não feche, vamos orar e ver o que a gente faz. E veio aqui para São Paulo, né? E nós oramos, falando: o que nós vamos, como podemos ajudar? E nisso Deus nos iluminou, o Espírito Santo, e um pastor, pastor Jaime, que não estava na ativa, nós levamos ele para lá, ele ficou morando 2 anos lá. Da irmã Vasti e o irmão Antônio, um advogado, que eram os fazendeiros que iam adorar, fazer só o culto deles na casa deles, na fazenda, e tinham casa também na cidade, eles ficaram mantendo com a alimentação e a casa, e nós pagávamos o salário do pastor Jaime. E dali já surgiu a primeira igreja. Só que quando foi para a segunda igreja, deixa eu ver, a primeira foi Pontalina, e era o pastor Zatarim, que era o pastor. Mas quando nós fomos para o segundo, porque daí o trabalho, né, sempre debaixo da organização, nada, é voluntário, mas a organização sabe, o presidente sabe, os pastores, ninguém chega no espaço de alguém dominando, de jeito nenhum. E o que aconteceu? E o presidente nos convidou para ir para uma outra igreja, para Aloândia. E quem era o pastor em Aloândia? Era o pastor Cláudio Adão. O pastor nosso aí, Cláudio Adão, ele era o pastor distrital. E aí começou a amizade, um carinho com o pastor Cláudio Adão, sua esposa Márcia. Mas assim, nós somos realmente
unidos há muitos anos. Eu não sei, são uns 25 anos, eu não lembro exatamente agora. Faz muito, muito, muito tempo. E o pastor Cláudio Adão era nosso pastor, e ali trabalhando, trabalhando, ajudamos, a igreja já estava construidinha, Loândia, nós demos só uma forcinha lá na sala das crianças depois, e assim a nossa amizade foi, cada um foi trabalhando depois no seu ministério, no seu campo, distanciamos um pouquinho, e depois até nos reencontramos ao longo da história, porque no ano passado eu fui 4 vezes para Angola. E foi em fevereiro, a primeira vez no trabalho de 2023, a convite novamente do pastor Cláudio Adão. Fiquei na casa dele, fizemos aí um evangelismo maravilhoso na Igreja Central, onde o pastor Cláudio Adão, então, era o pastor sênior na Igreja Central de Uambo. E agora ele foi transferido, mas a nossa história com o pastor Adão é muito antiga. Inclusive, quando aquela casinha de madeira, aquela igrejinha de bambu, lá em Moçambique, nós construímos antes de chegar lá, fomos lá a convite do pastor Cláudio Adão, ficamos na casa dele, aí nós íamos 50 quilômetros de carro para Nangua, pastor Adão, Márcia e eu, e já tinha alguns 2 ou 3 obreiros nativos. Eu acabei desviando aqui, mas por causa da história nossa com o pastor Adão, e tem muito mais coisa linda por aí, pastor. É verdade. A gente fica assim agradecido a Deus, né? Porque uma vida dirigida pelo Espírito, né? Guiada pelo Exatamente. Espírito, e uma vida entregue ao serviço e os recursos que Deus deu também para a senhora, para a sua família, também usados a serviço da missão, né? Não apenas as missões, né? Mas também igrejas construídas com os recursos que Deus tem dado. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos Amém. então agora para essa última arrancada. Conta para a gente como é que foi essa última arrancada e as ações do Espírito Santo, a quantidade de almas batizadas nessa última arrancada, para onde foi, como que Deus agiu poderosamente. Deus tem, então, nos levado muito longe. Como eu disse, ele foi nos preparando. O trabalho sempre é onde nós moramos, onde estamos, a nossa Igreja da Alvorada. Por 3 anos eu dirigi a classe bíblica, era toda segunda-feira, depois foi para terça-feira, e eram muitas pessoas que vinham ali. Antes, em Jardim Lilá, também nós dirigimos classe bíblica, chegou a 150 pessoas, porque eles vinham buscar o leite, na Alvorada também, buscando o leite. Aí a gente tinha acesso às pessoas, as pessoas chegavam, e até hoje isso continua com outros líderes. Então, assim, Deus foi preparando, eu digo preparando, alargando as fronteiras, o Espírito Santo eh, foi, foi trabalhando de forma extraordinária através desse pequeno vaso. E nós fomos convidados em 2013, daí para ir, primeira vez, para fora do Brasil, né? Trabalhamos pelo Brasil, várias regiões, em São Paulo, na região centro-oeste, fomos para o norte, indo lá para o Acre, para Manaus, Ribeirinhos. O Senhor foi chamando, nada que a gente fala, Senhor, eu quero ir. Senhor, olha aqui, eu estou aqui. Não, não. As coisas de Deus vêm do jeito perfeito de Deus. Foram acontecendo. O ano passado, então, agora, deixa eu ver, a última vez que eu estive em Angola foi agora em abril desse ano e parte de maio. Abril e maio. Este ano completou 25 vezes e Deus nos levou para fora do país. Bem, se contar com Venezuela, é 26, porque para a Venezuela só fui uma vez. 25 vezes trabalhando em países da África, Guiné-Bissau,
Moçambique fui uma vez, a convite do pastor Cláudio Adão, quando ele estava lá. Pastor Cláudio Adão trabalhava em Moçambique, é a mesma divisão que cuida de alguns países da África, e depois a gente trabalhando junto e acompanhando o trabalho dele, como em 2014 nós construímos uma escola lá em Angola, no município do Bié, e precisou de um diretor, e também a Márcia da área de educação, pastor também, e aí nós conseguimos mexer os palitinhos junto com a divisão, e nós transferimos o pastor Cláudio Adão lá de Moçambique para Angola. Então, quem levou o pastor para lá fui eu. Deus, Espírito Santo fez isso. E ele ajudou Amém. demais na nossa escola por alguns anos. Depois, na pandemia, tivemos algumas complicações, porque era internato, muitas exigências sanitárias. Os alunos tiveram que ir para casa e ficou só externato. E hoje continua. Eu conversei com os líderes a semana passada ou retrasada, conversei com quem está liderando lá hoje, e a escola está a todo vapor, graças a Deus, com uma outra liderança, desde que o pastor, então, Cláudio Adão, saiu da escola por causa da pandemia. A escola estava sem alunos, poucos alunos, e então ele foi chamado para a igreja, foi ser pastor da igreja na União. E, queridos, então, o ano passado, Deus nos levou 4 vezes, que foi primeiro em Uambo com o pastor Cláudio Adão, na casa dele, fizemos um trabalho muito gostoso ali, é, de visitação, muitas coisas. Depois, no mês de maio, nós estivemos lá retornando para Benguela. Depois, quando foi outubro que foi para Benguela, e acho que maio, nem lembro agora exatamente, e depois, em dezembro, então foram 4 vezes no ano passado. A missão de outubro do ano passado, nós fomos com vários missionários, pastor Andrade, jubilado, que também é um grande missionário e tem liderado grupos, nós dois juntos, ele cuida de uma parte, eu cuido de outra, e foi assim um trabalho extraordinário. Rapidamente, 2023. Uns 22 missionários, mais ou menos, se eu não me engano, 20 a 22, distribuídos por várias províncias, para Lobito, para Uambo, para Catumbela, e assim, Deus, através desses vasos pequenos, limitados, mas nas mãos do Senhor, eu me refiro a todos os missionários que se humilham, que se colocam diante do Senhor. O Senhor Deus alcançou 2.500 e tantos batismos, entregas ao Senhor naquele momento, através desses missionários, mas em seguida a gente veio embora, mais batismos, então não temos os números precisos. A nossa preocupação não são os números, mas nós temos percebido, pelo menos falando de mim mesma, como o Senhor Deus tem urgência em vir nos buscar. E Ele quer salvar a humanidade. E Ele poderia fazer o trabalho com anjos, mas Ele usa os anjos humanos, os pecadores, para alcançar os pecadores. Isso eu acho fantástico em Deus. Deus poderia, no estalar de dedos, Ele convencer, converter as milhares de pessoas, mas Ele usa o pecador para alcançar o pecador. Então, o trabalho em outubro, todos os trabalhos, todos os tempos, ou sozinho, ou com duplas, ou com equipes, tem sido assim algo extraordinário, porque Deus é extraordinário. Porque o Espírito Santo faz a obra extraordinária nos corações. O nosso papel é estarmos disponíveis, é desejarmos realmente ser instrumentos do Senhor, nas mãos do Senhor. E o resultado foi maravilhoso. O ano passado, pela primeira vez, nós desejamos levar Bíblias para Angola por navio, porque por avião o peso é muito grande, se torna impraticável. Os missionários não têm condições, mesmo que a gente ganhe as Bíblias, mas não dá para levar tantas, porque passa pela alfândega. Pelo navio também passa pela alfândega, mas a documentação é diferente. E um dos missionários, o Jean, ele
teve acesso, tem acesso, ele começou a correr para ver essa parte. E ele tinha uma empresa pequena, e ele é um homem muito consagrado de Deus, e ele mudou a papelada da empresa dele para poder fazer exportação fora, né, do país. Foi muito difícil, muito, muito difícil, mas não da nossa parte, a papelada, porque daí o Jean mora na Bahia. Como eu estou aqui em São Paulo, o Porto sai do Porto de Santos, então ele falou: missionária, me ajuda. E nós trabalhamos juntos arduamente para essas Bíblias serem enviadas. As Bíblias saíram daqui de São Paulo em julho, lá pelo dia 10, 12, não me recordo exatamente. Eram para chegar em 2 meses. Então, nós íamos estar em outubro com os missionários lá. Então, conseguimos muitas doações, graças a Deus, e foi no container compartilhado. Isso prejudicou um pouco, porque daí o container parou na Espanha e ficou além do período que deveria ficar, ficou parado. Então, as Bíblias não chegaram a tempo para o nosso evangelismo. E nós oramos, e nós jejuamos, e a gente acompanhava o trajeto onde estava o container, estava o navio levando os containers, e inclusive o nosso. Pastor, foi muito árduo, mas eu digo para o senhor, isso faz a gente depender de Deus, sabe? Isso é extraordinário também. Na hora a gente não entende, a gente clama, a gente chora, a gente fala: por quê, Senhor? Por quê? Como que aconteceu isso? Nós chegamos para a missão e não tinham as Bíblias. Daí tivemos que dar um voucher para as pessoas para pegar as Bíblias depois. Aí foi mais difícil de entregar as Bíblias, porque nas províncias distantes a gente ficou ainda região sem receber Bíblias. Mas nós sofremos tanto, eu digo assim, sofrer no sentido de clamar e entender o porquê que essas coisas estavam acontecendo. Até hoje não entendemos, embora a gente sabe que tudo que se faz para Deus existe a oposição para entruncar, para atrapalhar, para não deixar. Deus permite, mas sempre ele vence. E ele é glorificado no final. Professora, Pois a não. gente, a gente não faz ideia da realidade vivida em Angola, por exemplo, né? Como eu disse, eu estive em Angola, mas já faz bastante tempo, já tem alguns anos, Uhum. mas eu tive a sensação de estar em um Brasil de 100 anos atrás. É. Então, quando a senhora conta, por exemplo, desse movimento para levar Bíblias, né, para Angola, e as dificuldades, né, porque nós sabemos que o inimigo ele dificulta porque ele não quer que as pessoas tenham acesso às verdades da Bíblia Sagrada, né? Nós temos em casa Bíblias e mais Bíblias, né? Bíblias e mais Bíblias. Eu presenciei uma cena em Angola na vez em que estive, como disse, já faz bastante tempo, eu sei que mudou bastante coisa. Eu estive lá no período da guerra, eles ainda estavam em guerra civil, um país totalmente destruído, mas eu me lembro de nós termos levado ali alguns materiais, poucos, né, por conta do excesso de bagagem, algumas revistas, um pouco de livro, Bíblia. E eu me lembro das pessoas disputando no momento em que foi liberado algumas revistas, disputando páginas, rasgando páginas para ficar com um pedaço, um outro com outro. E a gente fica, e nós aqui temos tudo ao nosso alcance. Eu brinco dizendo que eu tenho tanta Bíblia em casa que até pesa a consciência, né? Porque, porque às vezes a gente tem tanta Bíblia, mas não lê nenhuma, né? Então a gente não faz ideia da realidade vivida pelos nossos irmãos lá em Angola, né? Olha aqui, eu coloquei aí, eu vou começar a passar algumas imagens. Quem sabe a senhora pode vir. Eu penso que essas são imagens da última arrancada, né, evangelística. Fala um pouquinho e eu vou
vou passando aqui essas imagens. Sim. Eles disputam, eles querem Bíblia porque a Bíblia ela é muito, muito cara e não é acessível como aqui nós temos tantos lugares para vender, tantas lojas e facilidades para tê-la em mãos. Não, lá não tem. Então, muitos deles preferem e buscam a Bíblia sabendo que é um livro sagrado, eles preferem do que se oferecêssemos para eles um ano de comida farta. Não, eu quero a Bíblia, quero a Bíblia. Então, essa realidade ainda continua. Eles pedem materiais, pedem Bíblias. E aqui nós estamos. Todos esses que estão aí são pessoas que entregaram sua vida ao Senhor Jesus Cristo. São pessoas que estão prontas para o batismo, com classes bíblicas, São o pessoas que evangelismo da atenderam o noite. apelo, né? Apelo, respondendo ao apelo. E Respondendo ao apelo. isso que a senhora está falando é muito significativo, professora, porque eu me lembro numa noite, estar pregando lá no evangelismo para mais de 3.000 pessoas. Isso. E quando eu ainda era um jovem pastor, estava ali nos meus primeiros anos, né? E eu me lembro de ter concluído o sermão, tinha um pastor da União me traduzindo, e assim que eu sentei, ele sentou do meu lado e disse assim: O senhor não vai fazer um apelo? E envergonhado, eu me levantei para voltar de novo, para fazer o apelo, porque é, talvez um pouco tímido, né? A gente terminava o sermão como às vezes terminávamos aqui, né? Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ajude, né? E eu É, me levantei e, inclusive, pensei comigo assim, ó, falei, eu vou fazer um apelo bem difícil. Vou fazer um apelo bem difícil. E eu fiz um apelo muito específico, dizendo assim: olha, esse apelo não é para todo mundo, é só para aquele que de fato o Espírito Santo tocou e quer entregar o coração. Fiz bem difícil o apelo, e foram centenas de pessoas que se levantaram e foram por apelo. E depois o pastor me disse assim, o que me traduzia, né? Ele disse assim: pastor, olha, aqui, quando uma pessoa se levanta e vem para o apelo, ela já está vindo sabendo que é para ser batizada, né? Então a isso gente mesmo. está. Por isso que quando eu ouvi a senhora dizendo aí, essas pessoas que estão aqui são pessoas, olha, todas aí com a mãozinha levantada, né? Isso é verdade, pastor. Eu aprendi, eu sei que eu estou aprendendo ainda, mas eu digo assim, quando a primeira vez, em outubro de 2013, a gente era um pouco tímido para esse negócio de apelo, nossa cultura aqui do Brasil são apelos, olha, você em o seu coração, você sentadinho, entregue sua vida, ou você se levante, o máximo a gente fala assim, a gente não faz um apelo veemente, e lá não. Os países da África, por onde eu passei, todos eles a gente tem que falar quem, sabe assim, aquele Apelo chamar direto. mesmo para ser dedicado, e para ser dedicado é para ser batizado. Olha, muitas crianças vão, mas muitas dessas crianças que parecem que têm 6, 7 anos, têm 12, 13, viu? Muitos desses têm 12, 13, 14 anos. Então, são multidões, são multidões. E eles vêm mesmo, eles respondem. Olha que coisa mais maravilhosa. Aqui nós movemos a igreja para sair, para convidar pessoas para o evangelismo à noite. Então, aqui já tínhamos muitas visitas, porque eles vão sábado pela manhã, eles vão, os próprios membros trazem muitas visitas. Tem regiões que são mais assim, aguerridas, outras um pouco menos, mas todos são envolvidos, são pessoas maravilhosas, comprometidas e alegres e Vamos dispostas a. ouvir, vamos ouvir um pouquinho o Vamos, ânimo deles para cantar, né? Porque aqui às vezes a gente canta timidamente.
cantam com o coração, né? Cantam maravilhosamente. Aqui nós estávamos convidando pastor debaixo de chuva, uma lama, eu cuidando do meu cabelinho, pus uma touquinha lá, não quis nem saber, e eles não têm nada disso não, sabe? A gente, aqui em São Paulo, aqui no Brasil, a gente fica todo assim, nossa, mãe, deixa A eu senhora cuidar, né, cuidando da do minha... cabelo e esse garotinho aí entregue ao barro, né? Entregue, pastor, a gente chamando as pessoas para o evangelismo da noite. Esse trabalho aí foi ainda de 2023, não foi nem desse ano. Talvez esse ano, esse ano que aconteceram coisas tremendas, talvez nem dê tempo de contar hoje, pastor. Não, talvez não dê tempo. Isso tudo, 2023, aquela questão das Bíblias, deixa eu só mencionar um pouquinho. As Bíblias chegaram depois do evangelismo de outubro e ficaram truncadas lá em Luanda, no porto de Luanda. Documentações, algumas coisas. Complicaram lá e já seria da parte de Angola para tirar. E eles se demoraram um pouquinho e teve que ficar 30. Mas nisso, em outubro, quando eu estava lá com o grupo, eu recebi um convite para voltar em dezembro, sozinha, pastor, só, sem equipe, para um lugar X. E eu falei, olha, eu vou dar resposta, né? Porque eu ia falar com meu esposo e também a data que eles me chamaram era a data que eu tinha formatura na escola, que eu tinha festa das crianças, que tinha fecho do ano, do semestre, reuniões com os professores de encerramento, confraternização, tudo que uma escola tem de fechar. Então eu não podia nessa data, mas eles apelaram, falaram: "Vem, missionária". E eu fiquei assim no impasse, meu Deus, o que que eu faço? Pela primeira vez eu vou deixar a escola sozinha num momento de pico. Mas entre Deus e o meu trabalho, eu escolhi Deus. Falei, Deus, o Senhor vai cuidar de tudo. Deixei tudo organizadinho, o que seria a minha parte, teve formaturas de 9º ano, de tanta coisa, sem a presença da diretora-geral. E eu fui para lá sozinha. Mas olha que Deus fez de surpresa para mim. Eu cheguei numa sexta-feira, e na sexta-feira as Bíblias saíram do porto. Isso foi o presente que Deus me deu, porque daí com as Bíblias eu pude fazer as distribuições do meu evangelismo e também dos materiais para alguns outros pastores. Só não pude fazer para regiões muito longínquas, porque daí eu não tinha esse tempo hábil, mas tudo aconteceu. Então Deus me deu essa alegria de poder estar presente quando a Bíblia saiu do porto. Foram Nesse momento foram, eu não sei se foram 5, 6 toneladas. E esse ano, agora, semana passada, outro navio, agora com um container somente nosso, cheio de Bíblias, de Espírito de Profecia, de revistas, saíram para Angola, num container somente nosso. E o que isso quer dizer? Cheio, muito mais cheio. Nós conseguimos aí por volta de 14 toneladas de materiais, e eu aproveito aqui para glorificar a Deus e agradecer ao pastor Esmeraldo, porque ele se envolveu na nossa Associação Paulista Sul, e vários pastores e departamentos, e o nosso presidente, ele doou, então, assim, muitas revistas, muitas Bíblias, e eu louvo o Senhor porque o Amém. Senhor Deus providenciou esse momento para que essas Bíblias cheguem. Nós vamos estar agora novamente, dia 2 de outubro. Eu vou um pouco antes de um grupo, nós vamos estar novamente lá e para esse trabalho. E aqui, pastor, nesse trabalho que nós tivemos agora em abril e maio, e vários outros no ano passado, como são poucos missionários, a obra é muito grande. A seara é muito grande, os trabalhadores são poucos pela imensidão. O que tem acontecido? Nós, missionários, temos feito 3 até 4 evangelismos por dia. Começa às 5 da manhã, depois 4 da tarde, 6, 7, depende do lugar. São Aqui nessa região, sessões, né? isso a gente precisa estar bem de saúde
cuidar da saúde, cuidar com a alimentação lá, com beber muita água limpa e dependência de Deus, porque a gente pode ficar rouco, coisa desse tipo. E Deus tem preservado a nossa vida, a nossa saúde. Dessa última vez agora, maio, só fui eu e um evangelista, Eisenhower, esse daqui, meu filhão querido, filho do coração, né? Filho do coração, é um menino de Deus, ele é mais novo do que o meu próprio filho, ele é daqui da nossa casa, embora ele more em Manaus, e o convite foi só para nós dois. Então, pastor, nós fizemos 3 evangelismos e alguns dias 4 em aldeias muito distantes. E a primeira vez que nós fomos para as aldeias, a gente foi com um carro lá, que a gente consegue aquelas Land Cruiser, não sei, aqueles carros para aguentar passar por esses riachinhos, para aguentar passar por pirambeirinhas, mata dentro, mas mata, coisa bem fechada mesmo, aldeias. E nós chegamos lá, feliz da vida, eu fiquei num ponto, e um pastor comigo, o pastor Colandiça, e o pastor Fonseca acompanhando o Eisenhower. Pastor, daqui a pouco a polícia chega atrás. Nós fomos informados para a polícia e para a líder administradora local que estávamos no espaço deles, 2 missionários brasileiros. A gente sempre é apresentado para que a gente não chegue desrespeitando o espaço deles. Então, e eles aceitam e eles recebem muito bem. Só que a polícia foi atrás porque nós estávamos correndo risco de vida. Nós estávamos entrando em lugares perigosos em vários sentidos. Violência mesmo, pessoas feiticeiras, pessoas que não gostam de branco, que não gostam de missionários. E a polícia foi atrás desse carro grande, mas vocês tinham que ter pedido a nossa presença. Eu falei, mas nós não sabíamos. Nós estamos aqui, vocês já deram, já tinham a ciência de que nós estávamos aqui, mas era para nos ter falado. Aí o pastor, nosso pastor, que esse que está aqui, os 2 em cima ali do carro são os 2 pastores que eram os nossos anfitriãos. Né? O pastor que está assim com o braço em cima é o Fonseca, ficava com Eisenhower, e o outro pastor mais ali ao meio é o pastor Colandissa, que ficava comigo. E aí, a partir desse momento, a polícia nos acompanhou todos os dias, levando no carro deles, para nos proteger. Deus sabia dos perigos e a gente não tinha nem noção e nem nos preocupamos com essas coisas. E a gente ia para lá, ia para cá, e era batismos, batismos. E o resultado desse trabalho, pastor. Por isso que eu falo que o Espírito Santo, ele está assim, desejoso de nos usar, igreja da sala 57. Você que me ouve, o Espírito Santo conta com você, quer que você seja um missionário onde você está. E se ele quiser te levar para lugares mais longínquos, ele vai levar. Porque o resultado, olha, o resultado foram quase 1.300 pessoas entregando a Jesus nas águas. Amém. 1.300, passou já disso, porque alguns se batizaram logo em seguida que nós viemos. Nós não temos conta, mas apenas 2 vasos pequenininhos, missionária Silvia Mello, Eisenhower, comprometidos com o Senhor na unção, na dependência, na humilhação, nos rendendo, o Senhor faz a obra. Olha os brinquedinhos das crianças que eles fazem. O Senhor Deus, Espírito Santo, chama você, meu irmão, que está aqui, para ir alcançar aqueles que estão do outro lado do mundo, se este for o plano de Deus para a sua vida. Você só deve se colocar à disposição e abrir a boca sem timidez. Essa timidez é natural, mas o Senhor Deus alarga nossas fronteiras. Coloca esse videozinho aí, pastor, se for possível. Esse aqui? Aí é lá numa das aldeias,
para dentro de Chicomba. Os nomes é Viápio, Viópio, Ebenezer, Vila Real, quilômetro 16. É. Tem alguns vídeos assim que bem pequenininhos, mas não, esse é na cidade. Tem outro. Isso é lindo demais. É muito lindo. É muito especial. Pastor Cláudio Adão, que convive há anos com ele, sabe como é maravilhoso esse trabalho. Eu sei que o trabalho de Deus é maravilhoso em qualquer lugar, é estar disponível, né? Eu Tem não sei uns se lá era na aquele vídeo, eu não sei se era aquele vídeo, mas se tiver outro é só falar, viu? Pode ir passando, pastor, eu te falo, se puder, se der tempo. Passa aí lá na aldeia, aqui é já na cidade, porque nós pregamos também na cidade. Aí também passa mais um pouquinho, aí na cidade, né, comunidades, né, não é bem na cidade. Passa um pouquinho, deixa eu ver aqui, está chegando aí, ó. Passa um. Aqui, pastor, passa esse daí. Se for possível, antes desse. Isso aí. Lá na aldeia, no Viópio. Ah, ok. Resplandeça a sua luz, mostra Cristo neste mundo. Aqui a gente chegando no nosso ponto de pregação, ao ar livre, não tem igreja. Muitos lugares não tem igreja nenhuma. Assim Eles se como não tem reúnem. escola também, né? Em muitos lugares, né? Eu vi embaixo Não, de não árvores tem. com lata de leite, ninho grandes, são as cadeiras, né? É verdade. Eu tô com a máscara, pastor, porque a poeira, o calor, a poeira era tão grande que ficava nuvem, muitas vezes nuvem. E para nos preservar assim, para a gente poder ter a saúde, aqui também, ó, aqui se eu puder passar esse videozinho, vou construir a minha casa com Jesus. O meu teto é meu Deus. O meu teto, porque não tem teto, pastor. É impressionante. E aqui a gente está indo para o batismo, o ancião me levava, porque é longe, né, onde tinha as águas, e o pastor que estava filmando, assim, olha lá, missionária, dê um alô, e o ancião me levava para, porque a gente tinha batismo quase todos os Tá indo dias, na quase moto com todos o os dias. ancião para. Aí um tchauzinho. Aleluia! Glórias a Deus. Muito bem, professora. Eu sei que as bênçãos são grandiosas, né? O tempo é curto, né, para contar tanta coisa, mas com certeza teremos outras oportunidades, né? Amém. Eu queria que a senhora desse, assim, para caminharmos para o final, né, da sala de hoje, que a senhora dissesse para nós a influência da sala 57 na sua vida, a influência e a ação do Espírito Santo também nesse trabalho todo, e um recadinho, porque como a senhora mesma disse, né? Deus, todos nós devemos ser missionários, né? Todo verdadeiro cristão nasce no reino de Deus como um missionário. Às vezes não há necessidade de ir para a África, a necessidade do nosso vizinho é tão grande quanto, a necessidade do nosso bairro, da nossa cidade é tão grande quanto, né? E que recadinho que a senhora deixa, então, para Néia Souza, que tem no coração o desejo de ser uma missionária e de tantos outros, né? Querida Neia e querida Sala 57, Igreja das 5 da manhã. A Sala 57 marcou a minha vida. Ela fez uma diferença muito grande, porque a partir daí, assim que o Deus Espírito Santo realmente abriu a minha mente, eu acredito que a sua também, para a questão da necessidade do Espírito
Espírito Santo na nossa vida. Porque eu penso, eu nasci em lar adventista e sempre buscando ao Senhor e do meu jeito, orando com fervor e na simplicidade e com sinceridade. Mas eu não orava pedindo Deus Espírito Santo, a obra dele na minha vida e através de mim. Então, a gente orava sempre em Jesus, Deus, Jesus, mencionava o Deus Espírito Santo, mas não nesse fervor, nessa compreensão, nessa mente aberta que a Sala 57 trouxe para nós. Eu creio que você concorde comigo em gênero, número e grau. A Sala 57 é um divisor de águas para nós entendermos a nossa necessidade do Deus Espírito Santo para concluir essa obra. Que Deus já está na retinha final para vir nos buscar. E nós temos visto, presenciado com nossos olhos os milagres de Deus, as conversões, os números. São milhares e milhares de pessoas que ouvem a voz do Espírito Santo através da nossa dependência do Espírito Santo, através da nossa busca, porque não é o ser humano, é o Espírito Santo que faz a obra da conversão, da transformação, que mostra Jesus, o único Salvador, que nos revela a glória que está diante de nós, a vida eterna. Então, o nosso papel é buscarmos a Deus, sim, é orarmos, é jejuarmos, é sentirmos o amor pelo ser humano, por uma vida que poderá se perder no lago de fogo e enxofre quando Deus tiver que purificar o planeta. E, de repente, essa alma podia ser ganha por você, por uma oração, por uma intercessão. Então, Sala 57, você continue buscando, continue estando aqui, continue com o seu devocional particular, com o seu preparo. Louvado seja Amém. Deus, louvado seja Deus. E o recado que eu acrescento, Neia e todas as pessoas que me ouvem, meus irmãos amados, nós somos pequenos e limitados e temos, sim, às vezes, medo. É do humano ter alguns. Eu não vou conseguir, eu não sei falar, eu sou tímida. Eu me pego muitas vezes ainda falando para Deus: Deus, essa tarefa é minha? Será que não é de outra Silvia, de outra Silvia, de outro João, Maria? E Deus fala: é sua, menina. Vá. Eu estou te chamando. Então, você com medo, sem medo, se sentindo pequena, se sentindo covarde, vá, vá. Porque Deus tira tudo, todos os Amém. temores, Deus tira tudo e você abre a boca e você às vezes nem precisa de um roteiro. Você prepara o conteúdo, mas daqui a pouco você está pregando aquilo que o Espírito Santo quer que você fale para a glória de Deus. Vá, Amém, vá, não amém. tenha medo. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou pedir para a Leila. Amém. A Leila, coloca o Cláudio Adão, o pastor Cláudio Adão aqui do meu Ai, que lado, lindo. para a gente finalizar com essa dupla missionária de Angola. Eu não estou como co-anfitrião aqui, mas eu vou pedir para você colocar aí o pastor Cláudio Adão, para nós finalizarmos essa reunião tão abençoada de hoje, né? Sexta-feira, 12. 12 de julho. A senhora falou que apresentou aqui, foi quando mesmo? A data a senhora falou aqui? Pastor, foi dia 15 e 16 de janeiro de 2022. Eu estava com uma Covid brava. Depois eu falei com Covid e depois eu tive 40% do meu pulmão tomado, correndo risco de morrer. E o Senhor me curou para estar aqui testemunhando a sua glória. Amém. 15 e 16 de novembro. Janeiro. 15 e 16 de janeiro de 2022. Se você quer ver e ouvir o testemunho, vai lá, busca lá É 15 e verdade. 16 de janeiro de 2022 e você vai poder ouvir. Meu querido, amado e amigo pastor Cláudio Adão, dá um recadinho final aqui para gente, faz a oração e depois você deve falar aí. Vai falar para a gente o Bom Dia com Alegria, junto com a professora Silvia e nós Oh, aqui. O seu bem. recadinho final, pastorzão. Meu querido,
eu fico vendo a Silvia falar e me comove porque essa realidade aqui você sente mesmo. A, a necessidade das pessoas ouvirem, não tem como. Se reúne pessoas no meio da rua, onde for. Nós fazemos aqui no meio da praça na semana passada, cheio de gente. Então não há timidez aqui, não. Deus trabalha e é maravilhoso sentir-se ser instrumento, né? Sentir-se usado, como a irmã falou. Somos tão pequenos, mas Deus faz tanta coisa que as palavras não cabem para explicar tudo. E tem que atender o chamado. Que é esse, cara? É ide mesmo, porque Cristo está voltando. Amém? Amém, Esse é meu apelo. amém. Ide, vá onde está, sem dinheiro, sem recurso, Deus faz tudo. E se te contar a história, tem muitas maravilhas como Deus tem feito. E vai continuar fazendo. Prepara Sabe, uma aí, outra meu oportunidade. pastor. Prepara aí que nós vamos marcar o dia para você estar aqui pregando e testemunhando. Eita, Vai ser um dia em dose dupla. Vai pregar só no primeiro marcar o momento dia. e testemunhar no segundo momento aqui. Vai ser uma bênção. Um Ora para abraço. nós, meu pastor, abençoando e nos colocando na presença de Deus para o restante desse dia. Vamos orar. Infinito Pai de amor, Deus eterno, poderoso, maravilhoso conselheiro, nosso coração, Senhor, se vibra de alegria e satisfação, porque vemos o teu povo preocupado em pregar a mensagem do Evangelho, porque sentimos e vemos, Senhor, que Jesus está voltando, que a tua igreja seja reavivada, mas primeiro em nós, começa isso, Senhor. Faz com que o desejo de pregar o Evangelho incendeie todos os corações. Continua abençoando também nossa querida irmã Silvia, que continue apaixonada pela missão, e todos aqueles que têm esse mesmo sentimento de que não há mais tempo. O tempo é agora. Abençoa a sala 57 também, Senhor, revestindo com o Espírito Santo todos aqueles que estão ali buscando esse poder, produzindo em nós reavivamento e reforma, e a ousadia de não ter medo de apresentar a mensagem de salvação às pessoas. O tempo é agora. Abençoe o pastor Esmeraldo, toda a sua equipe, que possam também ser instrumentos teus, anunciando, motivando e tocando nos corações, por teu meios, para levarmos ao mesmo pensamento de apressar e anunciar a volta do Senhor Jesus. São essas bênçãos, ó Pai, que nós te pedimos, no santo e maravilhoso nome de Jesus, que reina e vive para sempre. Amém. Amém, amém. Que horas são aí, meu pastor Cláudio Adão? Agora são 11h42, cara. Bom almoço para você, meu amigo. Eu vou sair também aqui, Leilinha. A Leila vai tomar conta de tudo aqui no Bom Dia com Alegria. Eu vou sair para uma consulta, que eu estou atrasado para a consulta. Olha, mas a gente fica aqui o dia inteiro e a noite toda e o mês inteiro ouvindo bênçãos grandiosas. Professora Silvia, Amém. muito, muito, muito obrigado pela honra de estar conosco hoje aqui. Amém. Compartilhando seu testemunho e com certeza vai voltar Ai, outras Silvia, vezes. Um grande dia para a saudade da senhora, viu? Silva. Silva, vem aqui em ombro de novo, hein? Te Vem amo, aqui de novo em ombro. pastor! Meu Vem amigo aqui. Cláudio Adão, um grande dia para você também. Eu amo vocês, preciso de vocês para ser feliz. Vocês são a parte visível de Deus e eu creio mais em Deus porque vocês existem. Tô indo. Amém. Leila, fala aí. Bom dia com alegria para todo mundo. Lá Bom para dia, Bom dia. bom Bom dia, que Bom dia, pastor. Meu dia, bom dia, meu amor. Ah, com as festas,